Bem-vindo e obrigado por nos acompanhar na apresentação do projeto FQ9 de Físico-Química nono ano, de que são autoras Nelly Cavaleiro e Domingas Beleza. O FQ9 é um projeto de continuidade e nós procuramos, naturalmente, construí-lo sobre aqueles pontos fortes que foram identificados relativamente aos projetos anteriores, nomeadamente a clareza e acessibilidade do texto e o cuidado na seleção de fotografias e desenhos que efetivamente contribuem, em articulação com este texto, para a compreensão dos conteúdos e a aquisição de competências. Vamos ver como se refletem estes aspectos numa unidade do manual. Nós procuramos reforçar a ligação entre os conteúdos programáticos e o dia-a-dia do aluno. Começamos sempre cada um dos subdomínios por um ponto de partida em que são apresentados algumas imagens que são relativas a fenómenos que o aluno conhece no dia-a-dia e que estão relacionados com os conteúdos que nós vamos abordar. Portanto, o que é que se pretende aqui? Pretende-se que o aluno faça uma relação ou estabeleça uma relação entre aquilo que vê no seu dia-a-dia e os conteúdos da disciplina. Nós estamos aqui a ver os pontos de partida do primeiro volume, portanto, são relativos aos 4 subdomínios do domínio 1. Isto constitui o primeiro volume do manual e agora estamos a ver os pontos de partida relativos ao segundo domínio, à eletricidade e à química. Estes pontos de partida estes conteúdos são integrantes do volume 2. Gostava de vos falar de uma das novidades do projeto deste ano. Em cada um dos domínios há um recurso multimédia, um vídeo, em que se entrevistam um ou vários profissionais cuja atividade está relacionada com os conteúdos que nós vamos abordar. E estes vídeos estão acessíveis ao aluno através de um QR Code, portanto é particularmente fácil e intuitivo acedê-los a esses recursos. Um manual acessível necessita de uma estrutura simples. E nós vamos olhar agora para um dos capítulos, para um dos tópicos de conteúdos do manual, para percebermos que realmente o aluno compreende e utiliza facilmente estes materiais. Vamos ver o tópico relativo à travagem de veículos, portanto, que estabelece uma relação entre os gráficos de velocidade-tempo e a sua interpretação com a distância percorrida. Como podem ver, tiramos partido de alguns esquemas muito simples, muito claros, para complementar a explicação, mas eu gostava de chamar a atenção para o conjunto de recursos multimédia que estão disponíveis para complementar as estratégias que podemos utilizar. Neste caso, uma apresentação multimédia, portanto, o professor dispõe sempre de uma apresentação para cada um dos tópicos de conteúdos, uma animação e um outro recurso, um vídeo tutorial do qual eu gostava de vos falar um pouco. Os vídeos tutoriais são sempre feitos ou construídos em torno de um aluno que explica aos colegas, numa linguagem muito acessível, mas cientificamente correta, um determinado tópico. Neste caso, o vídeo tutorial diz respeito à relação ou à interpretação dos gráficos de velocidade-tempo e, como faz parte da versão de demonstração, nós temos a possibilidade de ver, desde já, um curto excerto para percebermos de que forma este tipo de materiais funciona. Na física, os gráficos são muito importantes. Permitem, por exemplo, caracterizar e classificar o movimento de um corpo. Os gráficos de velocidade-tempo permitem conhecer o valor da velocidade de um corpo em cada instante, o tipo de movimento de um corpo e determinar o valor da aceleração média num intervalo de tempo. Vamos aprender a determinar também distâncias a partir de gráficos de velocidade-tempo. Imagina o movimento de uma aluna que se desloca para a escola de moto ao longo de uma reta. Como será o gráfico de velocidade-tempo deste movimento? Este é apenas um excerto do vídeo tutorial. Estes recursos que estão disponíveis na versão de demonstração já podem ser avaliados. Eu diria até, alguns deles podem eventualmente considerar que são úteis ainda este ano letivo. Mas então, avançando ao longo do nosso capítulo, vamos poder encontrar um conjunto de páginas em que se tira partido de imagens que nós procuramos que sejam particularmente explícitas, mas ao mesmo tempo motivadoras, que captem a atenção do aluno. E há aqui uma outra novidade. Ao longo do manual, o aluno vai encontrar regularmente uma rúbrica intitulada Cidadania, que visa desenvolver o seu espírito crítico, porque nós pretendemos que o aluno se assuma como um cidadão mais ativo e informado. Um outro tipo de recurso multimédia que aqui aparece referido e que nós achamos muito útil são os simuladores. Há um simulador sobre as distâncias de segurança,
mas eu gostava de aproveitar esta oportunidade para falar de um simulador intitulado Kit de Construção de Circuitos. Vamos ver um exemplo de utilização deste simulador e, ao mesmo tempo, perceber que ele permite construir e testar uma grande diversidade de circuitos. Sendo um recurso do FET, nós disponibilizamos ainda ao professor um guia de exploração que inclui um conjunto de questões sugeridas e algumas sugestões de exploração. Continuando ao longo do nosso capítulo, vamos encontrar um outro exemplo de uma situação que nós consideramos particularmente rica. Pontualmente, vamos encontrar questões resolvidas que foram selecionadas pela sua pertinência e nós detalhamos a resolução destas questões passo a passo, de forma a que o aluno perceba perfeitamente aquilo que está em causa. E depois, chegamos ao final do nosso conteúdo, do nosso tópico. Há uma síntese por tópicos, que é complementada na componente multimédia por uma síntese áudio, e há também um conjunto de exercícios para consolidação no Verifica se Sabes. Estes exercícios, que nós procuramos que se fossem tão diversos quanto possível, porque queremos confrontar o aluno com a maior diversidade possível de situações, têm também uma particularidade, são apresentados de acordo com uma progressão de dificuldade. E este, já agora, é um dos alicerces do nosso trabalho. Nós achamos muito importante proporcionar ao aluno uma grande diversidade e uma grande quantidade de exercícios. Portanto, há exercícios no final de cada um dos tópicos de conteúdo, há exercícios no final de cada subdomínio, exercícios adicionais, e há exercícios também para cada uma destas situações, para cada um destes capítulos no caderno de atividades. Podemos ver aqui a ficha correspondente às distâncias de travagem, portanto, uma ficha para cada um dos conteúdos. Já agora, no caderno de atividades vão poder encontrar também 3 fichas globais, uma para cada um dos domínios, constituídas exclusivamente por questões de escolha múltipla. Voltando agora ao manual, podemos observar que este conjunto de exercícios é ainda complementado na componente multimédia por quizzes e testes interativos, e há aqui também, no final de cada um destes tópicos, um conjunto de atividades muito simples. Pesquisa agora, o pratica agora, o debate agora. Inclusivamente, em alguns casos, estas atividades são feitas com, ou são sugeridas, com materiais do dia-a-dia, é o caso do Experimenta Agora, porque nós pretendemos também aqui reforçar a ligação com o dia-a-dia do aluno. Estas atividades podem ser executadas sem qualquer risco em casa, autonomamente. Já agora, todos os Experimenta Agora foram filmados, portanto temos disponível um vídeo com o aluno a demonstrar ou a executar o procedimento que é sugerido. No final de cada subdomínio, vamos encontrar então uma síntese global do subdomínio, e esta síntese é feita sob a forma de um esquema, e uma checklist que se chama o É Essencial Saberes, que basicamente indica quais são as aprendizagens que o aluno deverá ter feito e, portanto, o ajuda na sua autoavaliação. E depois, ainda no final do subdomínio, há um conjunto de exercícios suplementares, chamamos de avaliação global, com uma pormenor, uma distinção. Entre estes exercícios, há alguns exercícios com um grau de dificuldade superior, porque nós pretendemos que o aluno seja confrontado com as suas dificuldades e que tenha a oportunidade de se testar. Na componente multimédia, associado a cada subdomínio, há ainda um Kahoot, alguns jogos e testes interativos que permitem ao aluno praticar mais. Ora bem, em relação ao manual, faltou-me só referir uma coisa, mas é importante. Física e Química são ciências experimentais e nós não poderíamos deixar de dar importância a essa componente. Portanto, ao longo do manual vão encontrar diversas propostas de atividades práticas laboratoriais,
como exemplo a que está na página 10 do volume 2. E estas atividades podem ser exploradas de formas diferentes, de acordo com as circunstâncias em que trabalhamos. Podem ser feitas em grupo de alunos, podem ser feitas como demonstração, ou mesmo podemos sugerir aos alunos a análise das informações disponibilizadas no manual. Para cada uma destas atividades, na componente multimédia está disponível um vídeo que segue exatamente a mesma estrutura. Nesta atividade pretende-se montar circuitos com lâmpadas associadas em série. Para realizar esta atividade é necessário crocodilos, fios de ligação, pilha de 4,5 volts, interruptor e 3 lâmpadas iguais. Procedimento: montar o circuito com 2 lâmpadas em série de acordo com o esquema. Acrescentar ao circuito a terceira lâmpada de acordo com o esquema. Comparar o brilho que uma lâmpada tem neste circuito com o seu brilho no circuito anterior. Repetir todos os procedimentos efetuados com o circuito das 2 lâmpadas em série. Observação: as lâmpadas associadas em série ligam-se umas a seguir às outras. O interruptor liga e desliga todas as lâmpadas em qualquer posição. Quando se desenrosca uma das lâmpadas, todas se apagam. O brilho de cada uma das 3 lâmpadas é menor do que o seu brilho quando havia só 2 lâmpadas. Conclusão: o interruptor comanda sempre todas as lâmpadas. Qualquer interrupção no circuito apaga todas as lâmpadas. O brilho de cada lâmpada diminui à medida que o número de lâmpadas aumenta. Os vídeos laboratoriais, por isso, incluem sempre a especificação dos materiais, o procedimento, as observações e as conclusões. E nós encontramos aqui, então, uma alternativa, uma estratégia alternativa à exploração destes recursos. Ainda em relação aos materiais para o aluno, gostava só de referir que no caderno de atividades existe um puzzle, chamamos-lhe o puzzle da tabela periódica. Tem uma legenda e um conjunto de 118 peças destacáveis, com as quais o aluno pode construir a sua tabela periódica. Temos ainda a oportunidade de fazer uma referência muito curta aos materiais específicos ou exclusivos do professor. Portanto, o manual e o caderno de atividades estão disponíveis em versões exclusivas do professor, com as informações a que já estão habituados. No dossiê do professor vão encontrar um conjunto de recursos vocacionados para a preparação de aulas, portanto as planificações dos planos de aulas, um grande número de materiais que estão especificamente preparados para permitir a preparação de instrumentos quer de consolidação de aprendizagens, quer de avaliação, e podemos encontrar aqui testes, fichas globais, fichas e questões de aula diferenciadas e ainda um banco de questões que tem mais de 200 questões de escolha múltipla que nós podemos retirar e utilizar para compor esses materiais. Depois, há ainda uma brochura que se chama A Minha Casa é um Laboratório, exemplo do que fizemos no 7º e 8º anos. Na brochura A Minha Casa é um Laboratório são sugeridas atividades práticas com materiais muito simples. Os procedimentos foram desenvolvidos de forma a serem particularmente seguros, portanto estes materiais são mais uma oportunidade para estabelecermos uma relação entre o dia-a-dia do aluno e a disciplina, porque podem ser realizadas autonomamente, até mesmo em casa. Ainda dentro dos materiais disponíveis exclusivamente para o professor, há uma brochura intitulada Recuperação de Aprendizagens, que é vocacionada para a recuperação de aprendizagens não consolidadas do 8º ano, e uma brochura chamada Nomenclatura Química. Nesta brochura vão poder encontrar as recomendações da EUPAC relativas à nomenclatura de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Portanto, esta é a referência que queria fazer aos materiais impressos, mas falta fazermos uma referência à plataforma digital, onde podem encontrar, entre outras novidades, os recursos que fomos destacando nesta conversa. No sítio fq9.asa.pt podem aceder desde já a uma versão de demonstração destes recursos. Transforma a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com o FQ9. Veja como! Para que serve a física ou a química? Uma das importantes áreas de aplicação da química
é a indústria têxtil. Novos vídeos que estabelecem a relação entre estas ciências e a realidade, evidenciando a importância do seu estudo. Explore os conteúdos de cada aula a partir de animações, ou seja, é a soma da distância de travagem com a distância de reação. vídeos tutoriais que, na voz dos alunos, esclarecem as dúvidas mais frequentes entre eles, Não te esqueças de confirmar bem a que valores de tempo, no eixo horizontal, e de velocidade, no eixo vertical, correspondem às áreas consideradas no gráfico. infografias, O asfalto da estrada é constituído por uma mistura de hidrocarbonetos. animações 3D e simuladores para que os alunos manipulem, observem e mais facilmente compreendam fenómenos ou relações importantes. Todas as atividades práticas são acompanhadas por vídeos laboratoriais que explicam passo a passo como realizar as experiências. Os vídeos Experimenta Agora permitem que os alunos realizem as atividades práticas utilizando materiais do dia a dia. Fixa o segundo prego no quarto, utilizando o clipe Para rever e consolidar as aprendizagens, as novas animações Recorda para rever conteúdos de matemática essenciais na disciplina de Físico-Química. Agora que a incógnita está isolada num dos membros, a equação está resolvida. Sínteses com áudio, Receptores no mesmo circuito pode ser feita por associação em série ou em paralelo. atividades interativas, podcasts, João, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com Ciência. Para estudar para o teste, eu e o João costumamos responder a algumas perguntas para ver se estamos preparados. Kahoot e jogos, com destaque para os novos Escape Lab, jogos de consolidação da matéria, em que o aluno é desafiado a resolver enigmas e a decifrar o código para desbloquear a saída de uma sala. Todos os recursos do FQ9 podem ser explorados diretamente a partir das páginas do Manual Interativo. Átomos de carbono e hidrogênio. Resolva as atividades escrevendo diretamente nas páginas do manual e fazendo a correção automática. Projete o manual interativo na sala de aula e, num só clique, mostra as soluções a linha ou da totalidade das atividades da página. Tudo disponível online ou offline através de download ou da app Aula Digital. E como grande novidade, o FQ9 apresenta as aulas interativas. Sequências de aprendizagem com sumários para cada aula e prontas a usar. À medida que os automóveis foram evoluindo, Projeta em sala de aula ou partilhe com os seus alunos. Editáveis e ajustáveis à sua realidade. Explore os recursos sequencialmente sem perder tempo. Apresentações, quizzes, testes interativos, materiais editáveis exclusivos do professor, recursos de estudo autónomo para o aluno. Veja estas e outras novidades em www.fq9.asa.pt. Aula digital. Aprender é incrível! Resta-me então agradecer-lhe ter acompanhado esta apresentação e já agora desejar-lhe um bom trabalho no que resta deste ano letivo. Muito obrigado. Lei Educação. Um ponto de encontro.